Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na BeHub Academy. Estamos aqui produzindo tudo que você deve salvar para encarar o futuro da contabilidade. Se você não me conhece, eu sou o Matheus Santos, fundador e CEO da Moonflag, uma das maiores assessorias de marketing e vendas para contadores de todo o Brasil. São mais de 360 escritórios atendidos em mais de 22 estados. A gente também tem clientes em Portugal e também nos Estados Unidos. Estou aqui para compartilhar com vocês ensinamentos sobre um assunto místico no mercado de contabilidade. Muita gente adora falar sobre Instagram. E essa é uma rede social potente, que pouca gente tem resultado expressivo. E eu vou explicar aqui nesta aula o que você deve fazer em 3 passos para fazer do Instagram uma estratégia de captação aí para o seu escritório de contabilidade, tá certo? Vamos lá, primeiro vamos começar esse vídeo aqui partindo do princípio que o Instagram ele tem nada mais nada menos do que 2 bilhões de usuários ativos mensais. Eles chamam isso de MAU, né? Essa é a métrica. São 2 bilhões de usuários, cara. E aí eu acho engraçado que tem contador que vem falar com a Moonflag e fala: não, eu acho que o meu cliente não está no Instagram. Pois é, tem 2 bilhões de usuários ativos lá, então eu acredito que estatisticamente há uma grande chance que ele esteja sim, né? E talvez você não esteja conseguindo acessá-lo. E eu vou contar aqui por que isso está acontecendo dentro da sua empresa. Cuidado com ser um aventureiro dentro de marketing digital, isso pode te custar caro e pode não te gerar resultado nenhum. E é isso que eu vejo muitas vezes no Instagram. Turma, conta pra vocês um negócio, uma história que eu, nesses anos empreendendo também, já vi acontecer em muitas empresas e até mesmo eu mesmo sempre pensei de uma forma que eu acho que beneficia o uso de qualquer tipo de estratégia dentro de marketing digital. Galera, planejamento estratégico da empresa, ele precisa ser feito. Porque é o planejamento estratégico da empresa que vai desaguar em estratégia de comunicação e marketing. Não é o contrário. Você não vai pautar a estratégia de uma empresa em uma rede social. Eu não faço isso com a Moonflag. Se o Instagram acabar amanhã, a Moonflag não pode acabar. Se a rede social morrer amanhã, eu não posso ter tanta dependência dela que o meu negócio vai de arrasta junto. Isso não existe. E tem muita gente que quer dar um tiro de prata dentro de Instagram e quer resolver o problema da vida da empresa. E não vai. Então vamos partir do princípio logo de cara que Instagram é canal de comunicação, é estratégia e é um canal. Não deveria ser aonde, meu Deus, ou eu faço isso e dou certo ou a minha vida acabou. Porque muitas vezes eu vejo que a galera tá nessa vibe, né? Então cuidado, é uma ferramenta poderosa? Sim. Tem como extrair resultados? Sim. Mas você tem uma empresa, a empresa precisa ter planejamento e o planejamento ele precisa envolver diversos canais e não só um. Inclusive, ele precisa considerar N possibilidades e, de preferência, ter uma perspectiva de médio e longo prazo. E quando você já tem isso, o jogo muda, porque a sua perspectiva sobre o resultado da ferramenta vai mudar também. Agora, quando você não tem planejamento e você está apostando todas as fichas praticamente como se você estivesse num cassino, a tendência é que você se frustre. Então, cuidado. Tá? Antes de mais nada, eu vou te dar aqui alguns caminhos para que você use da melhor maneira o Instagram na sua empresa de contabilidade, mas planeje as ações da sua empresa, como toda empresa deve fazer, né? E entenda que o Instagram é um canal e não é a salvação da tua vida. Eu acho que é uma boa dica pra gente começar, tá certo? Vamos lá. Primeiro, como eu disse, né? Instagram tem 2 bilhões de usuários mensais, provavelmente teu cliente está lá e você não está conseguindo se comunicar com ele. Isso acontece já de cara pela primeira razão e eu já vou te dar a primeira dica. Você tem que incrementar conteúdo orgânico com conteúdo pago. Essa aqui é uma dica de ouro. Dessa vez eu estou fazendo ao contrário, estou dando as principais dicas já de cara, mas eu guardei uma ainda mais forte para o final. Mas, cara, só postar organicamente não resolve tua vida. Esse é um ponto de partida básico. Matheus, como é que eu separo o conteúdo orgânico do conteúdo pago? O que eu tenho que fazer em cada um? Vou te dar essas dicas aqui, tá certo? Vamos lá. Você precisa construir vitrine. E o Instagram, ele é uma grande vitrine, a gente sabe disso. Muitos nichos se beneficiam disso, inclusive estética, varejo, moda. Se beneficia muito justamente porque é visual, né? Então é uma coisa que funciona super bem. Mas você é contabilidade. Ou você é BPO financeiro, ou você é os dois. Então você vai ter que se comunicar um pouquinho diferente. E aonde que está essa comunicação aqui? Onde está o segredo, o pulo do gato para essa comunicação? Na dor, ok? Então você tem que atacar a dor do usuário, que eventualmente pode descobrir a tua empresa ali através do Instagram. Lembrando sempre que ele não está ali para encontrar a contabilidade dos sonhos dele. Ele está ali muitas vezes com o objetivo de se entreter, de ver um meme, de compartilhar um meme com um amigo dele. Então ele não está ali, vamos imaginar uma pessoa normal, o cara tem uma empresa, sei lá, uma agência de publicidade, ele não está ali no Instagram para buscar uma empresa de contabilidade. Então quando você aparecer para ele, se você não quiser ser chato, você precisa aparecer para ele com um assunto que seja pertinente. Porque olha só, conheça a minha contabilidade de José, não faz sentido.
não conversa com a plataforma. Tua comunicação tem que se alinhar à comunicação da plataforma e ao momento que o usuário está ali, quando ele está utilizando. Se ele está utilizando para se entreter, você tem que ser criativo nesse gancho. Tá? Por que eu falo da combinação de tráfego orgânico e tráfego pago e como ela é importante? Ou até mesmo conteúdo orgânico e conteúdo pago, né? Eu acho que você tem que ter uma estratégia de conteúdo para impulsionar e tem que ter uma estratégia de conteúdo para quando o cara visita o teu perfil. Te dar uma dica de ouro aí, né, sobre esse incremento de orgânico com pago. Primeiro, qual é o conteúdo para impulsionar? O conteúdo que vai atacar a dor. Eu sei que é muito difícil fazer uma porrada de conteúdo que sejam extremamente criativos e que ataquem a dor. Mas quando você for fazer um anúncio, esse anúncio precisa conversar com a dor do usuário. Eu já fiz uma aula aqui falando como é que você deve se posicionar, qual é a proposta de valor, então assiste essa aula caso você não saiba de tudo isso. Mas, a partir do momento que você já tem isso daí bem mapeado, a comunicação precisa atacar a dor do usuário, ok? Quando esse cara viu, vou dar um exemplo hipotético aqui para que você entenda o que eu estou querendo dizer, vou fazer uma analogia. Vamos imaginar que eu sou uma empresa de contabilidade e eu tenho também um braço de BPO financeiro, ok? O BPO financeiro, ele resolve uma dor muito grande do pequeno e médio empresário brasileiro, que é justamente a organização de contas a pagar, contas a receber, geração de relatórios de fluxo de caixa. E muitas vezes, imagina um cenário, né? BPO financeiro é muito comum no mercado contábil, a gente usa muito esse termo, mas será que todo mundo conhece? Será que o empresário médio geral conhece? Não. Então, como é que você se comunica com o cara para falar de uma solução que ele não conhece? Fala, empresário, tudo bem com você? Você sabia que você está aí gastando uma grana para ter alguém interno no financeiro e não tem eficiência, não tem qualidade, e eu posso resolver tudo isso daí para você, te gerando dados para tomada de decisão, gerando indicadores financeiros de saúde da tua empresa por um preço mais baixo do que o que você teria pagando aí para um funcionário internamente? Estou só trazendo um exemplo aqui, é claro, né? Mas você entende que eu estou usando essa ancoragem? Pô, se eu não sei o que é BPO financeiro, não adianta você me falar terceiriza financeiro comigo ou eu faço BPO financeiro, não adianta. Então eu vou na dor que o produto resolve, ok? Se eu estou falando de contabilidade, talvez faz mais sentido eu falar sobre revisão de impostos, porque eu vou na dor. Então se eu falar, olha, eu faço contabilidade, fale comigo, talvez não funcione. Mas quando eu vou lá e falo o seguinte, cara, sabia que você pode estar pagando mais imposto? É dor. Então é esse tipo de conteúdo aqui que vai estar muito ligado com a dor, vale a pena você impulsionar. Impulsionou, alcancei o cara que sofre com isso, ele vai entrar normalmente no meu perfil. Quando ele entra no meu perfil, vou te dar uma dica que eu faço lá no da Moonflag, se você entrar no @agmoonflag, você vai ver que a gente tem um post fixado que é todos os serviços que a Moonflag faz. Então assim, tá escrito lá, o que a Moonflag faz. O cara clicou aqui, ele vai lá, vai passando pelo portfólio. Porque lembra que eu já sei que esse cara me viu através de um anúncio, clicou, não sabe exatamente o que eu faço, então eu tenho um post fixado lá, que é justamente respondendo para ele tudo o que eu faço, quais são as soluções que eu resolvo para ele. E é engraçado, porque esse post é um dos posts com mais comentários, gente falando, quanto custa? Qual o valor? Como é que funciona? Ah, eu quero saber mais. Alguém é cliente deles? Por quê? Eu gerei interesse naquele anúncio que eu fiz com foco em impulsionar, e depois, lá no perfil, o cara foi e viu os meus serviços. Ainda dentro de perfil, uma estratégia que eu uso organicamente, recomendo para você, adoro quando o escritório de contabilidade faz isso, é explorar a estrutura. Então hoje na Moonflag a gente tem aproximadamente 50 pessoas, então a gente tem várias ações que envolvem equipe interna, treinamentos, workshops, rituais de liderança, rituais de rotina, e a gente tem o nosso escritório, a gente trabalha em modelo híbrido, então a gente gera muito conteúdo dentro do escritório. Então eu filmo um treinamento que a gente está fazendo, eu filmo uma ação que o RH está promovendo com a equipe, e aí eu levo esse bastidor da Moonflag para o Instagram. Porque quando alguém entra ali, o cara que é empreendedor, ele vai ver, nossa, que legal, que escritório bacana, nossa, tem esse tipo de treinamento, nossa, tem isso aqui. Isso conecta com qualquer tipo de empreendedor. Qualquer tipo de empreendedor gosta de ver bastidor de empresa. E às vezes você tem um escritório lindo aí, você tem um escritório bacana, o seu dia a dia tem várias coisas super interessantes, só que você não compartilha. Então, assim, você não usa, né, dessa estrutura sua interna para gerar conteúdo e insumos para Instagram. Então, eu gosto de publicar sempre conteúdos de backstage. Porque, mais uma vez, esse conteúdo ele vai ter qual finalidade? Alimentar esse cara que está chegando que não me conhece. Então, cada conteúdo tem sua intencionalidade, tá certo? Então, minha primeira dica, né, aí para você é o seguinte, organize bem o que você, né, tem de conteúdo que vai ser impulsionado, que vai alcançar mais pessoas, e o que você tem de conteúdo que vai ser para quando esse cara chegar no seu perfil, ele se sentir abraçado. Se você for no perfil da agência Moonflag, você vai se sentir abraçado, porque tudo que tem lá foi pensado exclusivamente para contadores como você, beleza? Segundo item, vamos lá. Matheus, onde eu publico? Na minha conta empresa ou na minha conta pessoa física? Esse aqui é o dilema do século, na verdade. Os contadores têm essa dúvida e é pertinente, é legítimo, né? Porque de fato a gente tem prós e contras dos dois lados. Eu vou colocar o meu ponto de vista e é importante eu reforçar que não tem certo ou errado.
né? Então você não dá pra gente falar, isso funciona, isso não funciona. Cuidado com quem fica falando que tal coisa funciona e a outra não funciona. Por quê? O universo de marketing ele é líquido. O que eu quero dizer com isso? Ele não é tão pragmático. Tem coisas que vão funcionar bem para umas pessoas, tem coisas que vão funcionar bem para outras, mas não dá para eu falar que uma coisa funciona e a outra não. Então, os dois caminhos aqui funcionam. Tanto o perfil empresa quanto o perfil pessoa física. Qual que é o meu ponto de vista sobre isso? Como é que eu me posiciono? Eu gosto de trabalhar perfil empresa, ok? Se você tem escritório de contabilidade e quer que a sua empresa de contabilidade cresça, quer adquirir clientes para sua empresa, eu investiria no brand da empresa, ok? Por que eu estou falando isso? Cara, vamos lá. Primeiro a gente tem que partir do princípio que nem todo mundo quer ser um influencer. Essa é a verdade. Por mais que eu entenda que isso vai potencializar e vai gerar oportunidades, e eu já vou falar disso logo em seguida, tá? Mas eu entendo que nem todo mundo quer. E às vezes você tá me ouvindo e você não quer. Você fala, meu Deus, Matheus, obrigado por você falar isso, porque todo mundo fala que eu tenho que ser influencer e eu não quero. E às vezes você não quer. Para eu vender através da internet, eu preciso ser esse cara de publicar a minha rotina, de publicar stories do meu dia a dia. Eu preciso ser. Eu te respondo objetivamente que não. Você não precisa, ok? Você pode conseguir gerar oportunidades como empresa, desde que você tenha ações e estratégias que conectem, né, com pessoas que são potenciais clientes. Eu falo isso porque eu tenho clientes que, através dos perfis das empresas, geram oportunidades e vendem todos os meses. Ponto. Assim, eu tô falando com base no que a gente faz, ok? Então, como empresa, qual é a minha recomendação? O mais profissional possível. Eu vou para o caminho de empresa? Vou. Então, ótimo. A partir dali, essa ferramenta, o Instagram, ele vai ser um ativo que pode jogar a favor da tua marca ou contra. O que é jogar a favor? Profissionalismo, comunicação clara, alinhamento de pauta de conteúdo, né? Converso com alguém que eu sei com quem eu estou querendo atingir, tenho organização de conteúdos pagos e orgânicos, que eu acabei de falar para você, tenho a conta de empresa, porque aí, o que acontece é que é um erro também, né? Às vezes você quer fazer o conteúdo pela empresa, você cria um perfil no Instagram, o seu perfil ele tem lá nas configurações se ele é pessoal ou profissional. Cara, se o seu perfil é de empresa, você tem que estar com a configuração ativada de perfil corporativo, porque senão não faz nenhum sentido. Quando você vira perfil corporativo, você tem vários indicadores, você pode analisar diferentes formas, tráfego, engajamento, horários dos usuários que acessam ali a sua página, ok? Então, ok, perfil de empresas, prós, meu ponto de vista, traz uma sensação, no meu ponto de vista, não tem como eu cravar aqui para você o que é ou não é, eu já acabei de falar, mas traz uma sensação mais profissional e que não é só uma pessoa, é uma empresa. Ainda mais se você faz esse conteúdo de bastidor e se você tem de fato um bastidor interessante na sua empresa de contabilidade. Empresas maiores valorizam bastante isso, ok? Contras, é mais difícil de a gente criar conexão. Então, assim, ainda mais, sobretudo, se o seu conteúdo for totalmente genérico. Então, se você não faz nenhum tipo de vídeo, se você não tem ninguém no seu escritório que faz, e você vai trabalhar só banco de imagem, provavelmente você vai ter um perfil bem genérico. Então, assim, ele vai ser suficiente ainda assim para gerar lead? Se tiver uma combinação de tráfego pago e orgânico, talvez sim. Mas ele vai ser sempre um perfil que não vai criar muita conexão com as pessoas. Volta de novo. Qual que é o plano da empresa? É usar essa ferramenta como um canal de captação e crescimento pensando em longo prazo? Então eu acho que é uma coisa para olhar com carinho. Pô, eu vou fazer como empresa, mas vou aparecer representando a empresa porque é o que faz sentido para a estratégia do negócio. Na Moonflag a gente fez desse jeito. A gente iniciou a empresa, a gente sempre produziu conteúdo, mas o conteúdo sempre estava na marca Moonflag. Hoje a marca Moonflag é bem conhecida no mercado de contabilidade, né? A gente tem um alcance grande e a marca virou forte. Mas é a marca Moonflag, né? Eu tenho meu perfil lá, Matheus, mas eu nunca fui uma pessoa ativa em produção de conteúdo no meu perfil. Eu venho nesse momento começando a produzir mais. Mas por quê? A estratégia foi, vamos alavancar a marca. E eu, sinceramente, gosto desse caminho. Me sinto super confortável com ele. Acho que foi a decisão acertada. Hoje a Moonflag roda sem a minha necessária presença. Não tem dependência. É claro que não é só por causa dessa estratégia. Então tem vários aspectos de gestão aqui que se envolvem. Mas, volto de novo. Era o plano nosso, esse plano deságua para tudo. Então, faz sentido para mim, ter uma marca forte. E para você, né? Vamos falar um pouquinho sobre pessoa física. Qual que é o caminho como pessoa física no Instagram, né? É claro que uma vez, né, que você realmente produz conteúdo, tem rotina, tem frequência, como pessoa física você sai na frente. Porque você vai gerar uma conexão muito maior. A gente está vivendo na era dos creators, né? Então, os criadores se conectam muito, né, muito mais com as pessoas do que marcas. Né? Então isso é um fato. A questão, assim, o único ponto que eu não trago isso como talvez a recomendação primária é porque eu sei que nem todo contador tem perfil para isso.
e talvez não queira. Então é interessante eu deixar bem claro que existem caminhos alternativos. Mas prós, né, de você ser um construtor de audiência no seu Instagram pessoal é justamente a facilidade de conexão. Então você consegue alcançar mais pessoas, você consegue ter mais engajamento, as pessoas não querem falar com marcas em linhas gerais, mas elas se conectam com histórias de pessoas reais, principalmente aquelas histórias de dia a dia. Então é uma coisa que você tem uma oportunidade de crescimento aqui grande, ainda é um mercado muito grande, é um mercado que contadores ainda estão descobrindo e estão se desenvolvendo. Então se você encontrar um nicho, se você encontrar um público e trabalhar construção de audiência através de conteúdos rotineiros, com certeza, se você tem esse perfil, este caminho é melhor. Eu quero ser um influenciador, eu quero arrastar multidões, eu quero fazer da minha marca pessoal uma marca forte e através disso alavancar a marca da empresa também é um caminho perfeitamente factível. Se vai para caminho pessoa física, legal. Quer dizer que eu vou deixar o da empresa abandonado? Não. Ele precisa ter comunicações institucionais também. E aí você vai fazer os links entre as duas marcas, ok? Se eu escolho o caminho da marca, pessoa jurídica, show de bola, o máximo de profissionalismo possível. Cara, cuidado com o que você leva, cuidado com a imagem que você transmite para as pessoas na internet. Então, às vezes você quer economizar com um layout, com design e faz uma construção criativa amadora. Publica artes amadoras, publica imagens esteticamente falando que não atraem pessoas, faz uma comunicação, né, que não se conecta com ninguém, e aí, quando alguém entra na tua rede social, às vezes a impressão que passa é uma impressão ruim, amadora. Cuidado com isso, porque a gente está falando de um cartão de visitas muito importante, então eu acho que você alinhando essas duas estratégias, entendendo o que funciona melhor para você e adotando uma pauta de conteúdos estratégicos faz sentido. Então volto de novo, né, só para fechar o ponto. Faço perfil pessoal, faço perfil profissional. No meu ponto de vista, vai depender de cada cenário. Eu acho que tem prós e contras dos dois e eu quis trazer aqui para vocês um ponto de vista que eu tenho sobre os dois lados. Hoje, na Moonflag, a gente está trabalhando nos dois. Hoje, a gente trabalha nos dois. A gente faz conteúdo para marca Moonflag, que é ainda a prioridade, mas eu já começo a produzir alguns conteúdos também no meu perfil para que uma coisa alavanque a outra. Eu acho que é invariável, né, se as coisas começam a funcionar, se a estratégia começa a ir para frente, você tem que alimentar esses dois perfis sempre. Né? Eu acho que hoje não dá para você descolar uma coisa da outra, ok? Eu acho que eu estou falando aqui para você pontos positivos e negativos de cada um se você está pensando em iniciar, por onde começar. Mas é claro que em algum momento você tem que associar essas duas coisas e, quem sabe, fazer disso aí uma alavanca maior para sua empresa. Vamos agora para essa terceira dica aí de Instagram, que está mais voltada a CTAs. O que é CTAs? Call to Action. Como que eu faço um usuário se tornar uma oportunidade? Vou colocar aqui os meus pontos, tá? Primeiro, é importante, independente de como marca pessoal ou como marca profissional, que você tenha comunicações frequentes, né, com as pessoas que estão na tua base. E essa comunicação frequente vem através de onde, Matheus? Stories, tudo bem? Então, postar stories é uma tarefa ingrata, porque assim, você não vai ver um boom ali, você não vai ver N pessoas entrando em contato, não vai ter muita gente levantando a mão, mas essa constância ela é determinante para que a marca fixe na cabeça das pessoas, dos que já te seguem. O cara que te segue, ele pode acontecer o seguinte, né? Ele viu o teu anúncio, lembra? Conteúdo estratégico, impulsionado, ele entrou lá no perfil, gostou do que ele viu e seguiu. Ele é um fã da tua marca? Ele adora a tua empresa? Ele vai contratar você a qualquer momento? Não, ele se interessou. Onde é que esse cara sai de um cara que se interessou para um potencial cliente? Ele vai ser convencido a isso. E muitas vezes o Stories ajuda muito esse cara a entrar em contato, tá? Então eu recomendo que você faça Stories, de preferência. Cara, é difícil falar que tem que fazer todo dia, eu sei que é. É o ideal. Nem eu faço todo dia, mas é o ideal, ok? Mas pelo menos alguns dias durante cada semana deveria ter uma aparição sua aí nos Stories. Ah, não quero me gravar, legal, então tenta pensar em alguém da equipe, tenta pensar numa pessoa que possa ser esse porta-voz, compartilha mais uma vez backstage do escritório, faz as pessoas se conectarem mais através, né, dos Stories com a tua empresa, ok? E use CTAs. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a dominar mais esse jogo, fica mais fácil. Pô, eu tô falando sobre um assunto que é imposto de renda, por exemplo. Tô fazendo um story sobre imposto de renda. Cara, eu sabia que esse ano o imposto de renda teve essa alteração. Cara, inclusive a gente vai atender gratuitamente você que tá aqui vendo esses stories, sei lá, os 5 primeiros. Só clicar aqui no link. Então, sabe, é muito importante, acho que a galera também peca um pouco às vezes e não levar o usuário para ação. Então, assim, eu tô fazendo conteúdo, tô chamando, pô, tem que botar o link. Tem que levar o cara para o WhatsApp, tem que levar o cara para uma ação de preferência que possa dali virar uma oportunidade.
Recomendação também importante, contatos, tá? Então eu deixaria a bio, lá da bio ali, o início, em torno do teu perfil, a primeira coisa que ele vai ver, a descrição, o mais persuasiva possível. Hoje em dia é mais fácil escrever, né, com o apoio do ChatGPT. Então eu colocaria, se você é nichado, eu sou nichado em médico. Ali, de cara, entrou aqui, bem-vindo à contabilidade médica na cidade tal. Atendemos mais de 200 médicos no Brasil. Economizamos mais de X milhões de impostos. Sabe, essa chamada inicial, ela precisa ser muito agressiva, no bom sentido, tá? Pode ficar calmo. Agressiva no bom sentido dos resultados que você e sua empresa entregam para clientes. De preferência embaixo, a gente usa muito, né, um centralizador de links, né, que a gente chama Linktree, é uma versão gratuita, mas tem vários outros centralizadores de links. Se você colocar link na bio, no Google vai aparecer vários. Reúna, é muito importante isso, reúna links que são importantes para sua empresa. O site da empresa, coloca ali o site para o cara conhecer o site do teu negócio. Lembra que eu já falei em outras aulas aqui, que o institucional é importante? Coloca o WhatsApp da equipe comercial, né, que vai o primeiro atendimento ali. Então, já põe como link ali para um envio direto. Se você tem algum material audiovisual, como esse que eu estou fazendo aqui nesse momento, direciona o cara para assistir. Olha, a gente tem também um canal no YouTube, coloca o link para que o cara possa ser direcionado para esse canal no YouTube. E todos esse agrupador de links, ali o que você tem de melhor na sua empresa, falando de internet, eles têm que estar expostos ali de cara, para que o cara que, mais uma vez, se interessou, que entrou em contato, ele não pode... Um erro muito comum de acontecer. Você fez um anúncio bom, você chamou a atenção do cara, mas o cara entrou no teu perfil e tá pobre, entendeu? Ele não tem muitas ações de contato. O cara clicou nesse agrupador de links, ele já vai ter uma série de coisas para consumir da tua empresa. Ele pode ver o site, e aumentar o nível de interesse. Se você tiver um vídeo no YouTube, ele pode ver um vídeo no YouTube ou um podcast que você participou, aumentar o nível de interesse e já ter um contato de WhatsApp fácil para entrar em contato e pedir um orçamento. Isso precisa estar fácil, isso não pode ser difícil, né? Então, cuidado com a forma como você coloca os CTAs. Recomendação, use stories, né, para se conectar com a audiência, mas também para levar para uma ação. Disponibilize de maneira fácil um grupo de link, um agrupador de links, na verdade, onde o cara clicou, ele tem acesso a várias informações sobre a sua empresa e ele tem fácil acesso a uma ação. Eu sei que é básico, mas isso faz muita diferença no dia a dia. Galerinha, a gente falou aqui hoje sobre estratégia de conteúdo, né? Essa intencionalidade de conteúdo impulsionado e conteúdo orgânico, como usar cada um desses dois na sua estratégia de Instagram. A gente também falou um pouco sobre as diferenças de produzir conteúdo em marca pessoal e marca profissional e, claro, os prós e contras de cada um. E agora, no final, eu trouxe para vocês aqui minha recomendação sobre conexão com a audiência através de stories e também CTAs claros, né? O cara tem que saber exatamente qual é o momento que ele tem que saber exatamente, com facilidade, como entrar em contato com a tua empresa e como consumir mais conteúdo da sua empresa. Eu espero muito que esse conteúdo tenha ajudado aí na sua compreensão sobre como o Instagram pode funcionar como ferramenta, como meio, como canal na sua estratégia. Quero te pedir uma gentileza. Compartilha este conteúdo lá no grupo de contadores que você está no meio, porque muita gente não está sabendo usar essa plataforma, muita gente está dedicando tempo, energia e grana, está se frustrando e às vezes algumas dessas dicas aqui podem ser importantes para que a estratégia funcione melhor para sua empresa e para a empresa aí dos seus colegas. Uma coisa que é fato, tá? Os seus sócios têm que assistir esse vídeo. Não esquece de deixar o teu like, se inscrever aqui nesse canal. Tem muitos vídeos aí na BeHub Academy que podem te ajudar a salvar o futuro da contabilidade aí dentro do seu escritório. Espero que você seja um agente de mudança e que você use esse conteúdo aí para transformar a tua realidade. E a gente se vê, quem sabe, numa próxima. Obrigado.